lá, vamos agora para a lição 6, ok? São estudos enriquecedores para a nossa vida cotidiana. O título é Livres, mas ainda servos, baseado no livro de Romanos 6 e Gálatas 5, 25. Sempre houve da parte de alguns que nunca entenderam bem o significado da salvação, a tendência de subestimar a importância da ética cristã. Paulo estava sempre corrigindo os que interpretavam mal a liberdade cristã, os que se opunham à salvação pela fé, sem as obras da lei, argumentavam que, se o pecado fez abundar a graça, está lá em Romanos 5:20, seria até proveitoso prosseguir no pecado. O apóstolo responde negativamente a tais argumentos. Na presente lição, ao apreciarmos os seus ensinos, veremos que o cristão deve andar em novidade de vida. A permanência no pecado é contrária à natureza da própria vida cristã. Romanos 6, 2, 11. A liberdade que temos em Cristo é licença para a prática do bem. O contrário disto seria libertinagem e não cristianismo. Romanos 6 diz assim: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. 19. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. 20. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres em relação à justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. 22. Mas agora liberto do pecado e feito servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora vamos argumentar, de acordo com o escritor. O ensino claro de Paulo, interpretando corretamente o pensamento cristão, afirmava que a condição única para a salvação era a fé, que cria naquele que justifica os ímpios e recebia no coração a mesma natureza de Jesus, o poder da nossa vida. Já tivemos a oportunidade de ver em lições anteriores que este não era assunto pacífico. Havia os perturbadores que insistiam em que a graça de Deus, que salva o pecador pela fé, teria que ser suplementada pela obediência a um código de regras, submissão a um credo, obediência a ritos e cerimônias. Era como se afirmasse que se o cristão não mais está sujeito à lei, nada impedirá que ele viva como pecador comum. Paulo responde que os crentes estão sujeitos a uma força mais poderosa do que a lei, a graça de Cristo. A liberdade com que Cristo nos libertou foi precisamente a liberdade do pecado, e não liberdade para pecar. Pela fé em Cristo, a pessoa passa de uma vida de pecado para um novo sistema de vida, em que não há lugar para o pecado. O crente é aquele que morreu para o pecado e vive em união com Cristo. O fato de ter sido crente liberto por Cristo não queria dizer que não houvesse uma disciplina para o crente. Ele continuava sendo servo. Havia trocado apenas de Senhor. Antes seu Senhor era o pecado, agora Cristo é o seu novo Senhor. Quando servo do pecado, a recompensa do pecador era a morte. Como servo de Cristo, recebeu o dom da vida
e se aplica às atividades de um viver justo. Era esta transformação que Paulo havia experimentado e que via com frequência repetir-se na experiência de quantos aceitavam a mesma fé. Era uma das grandes provas do poder do Evangelho. A graça tem suas próprias exigências. É o que o apóstolo Paulo pretende mostrar quando usa a escravidão para ilustrar a antiga relação do crente com o pecado e a sua nova relação com Cristo. A graça não tem as exigências da lei, mas aponta para um objetivo de muito maior valor, a santificação. É este o fruto que deve aparecer na vida nova do crente. Paulo lembra aos seus leitores que, noutro tempo, era natural que suas vidas apresentassem como frutos aquilo que era contrário à nova maneira de sentir e de agir que havia aprendido no Evangelho. O que se esperava, então, era a coerência. Como novas criaturas, deviam prosseguir, com todo ânimo, buscando o fruto do serviço cristão, que se expressa pela santificação da vida. Isto não se alcançaria de um dia para outro. Exigia persistência, por ser um processo lento que, começando com a regeneração, leva o crente a se desenvolver até que chegue à estatura do varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo, como se lê em Efésios 4:13. Vê-se, pois, que, longe de estar livre para pecar, como supunham os opositores de Paulo, a liberdade em Cristo torna o crente servo de um novo Senhor. Ele é servo de Deus. Como servo, procura fazer a vontade de Deus e viver para Deus. Seu ideal sublime é viver de tal maneira que, dia a dia, mais se aproxime do padrão que Deus tem para todos os que o servem neste mundo, a santificação. É por isso que é importante a escola bíblica dominical. E é por isso importante que eu estou fazendo esses estudos, porque é tudo assunto da escola bíblica dominical. Coisas que nem todos têm acesso. E é por isso que é importante você compartilhar, curtir meus vídeos, porque vai sendo cada vez mais alcance, vai ter mais alcance para outras pessoas. Okay? Liberto da escravidão da lei, o crente ergue as mãos para o alto, contempla as algemas partidas e entoa o hino da redenção, que é cantado por todos aqueles que se sentem verdadeiramente livres na condição de servos de Deus. A grande recompensa, Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis um dos mais conhecidos e mais expressivos versículos de toda a Bíblia, que é isso, Romanos 6, 23. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis um dos mais conhecidos e mais expressivos versículos de toda a Bíblia. Nele aparecem como contrastes chocantes as consequências da sujeição ao pecado e da obediência a Deus. O pecado paga o salário. O pecado paga um salário. Aquilo que o indivíduo merece por um trabalho realizado. As obras do pecado conduzem o pecador inevitavelmente pelos caminhos da morte. É a consequência funesta a que ele não poderá fugir e que não dependerá de sua vontade. A maneira única de escapar a tal desastre consiste em o pecador aceitar a salvação pela fé em Cristo. Então ele sentirá que se afasta o jugo que pesa sobre os seus ombros e que se rompem as cadeias que o prendem ao mal, já que se tornou servo de Deus. Agora sua recompensa não é um pagamento, mas o dom gratuito de Deus, a dádiva da vida eterna de que ele se apropria pelo favor divino. Vamos ver agora a verdade em ação. Servos por amor. Temos 7 itens. 1. Servidão Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? De modo nenhum. Versículo 15.
A ausência da lei não significa liberdade para pecar. O crente tem consciência de que, sob o regime da graça, serve a Deus por amor. 2. Servidão obediente. Sois servos da obediência para a justiça. Versículo 16. Obedecemos a Cristo como Senhor, porque pela sua graça já não mais servimos ao pecado. 3. Servidão voluntária. Obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Versículo 17. O crente se alegra em servir a Cristo e o faz com máxima boa vontade. Põe nisto o seu coração, porque reconhece que muito mais deve ao seu Senhor. 4. Servidão dignificante. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 18. A verdadeira liberdade consiste em servir a Deus. É altamente honroso para o crente contar-se entre os servos daquele que é o Senhor dos céus e da terra. 5. Servidão santificadora. Apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Verso 19. Isso é tudo do livro de Romanos 6. Aí está lá no verso 19 agora. Aí tudo mudou para o crente. Seu ideal agora é a santificação da vida. A isto ele deve aplicar-se com todas as energias do corpo e da alma. 6. Servidão frutífera. Feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Verso 22. O fruto natural da vida sem Cristo é o pecado. O fruto natural da vida sem Cristo é o pecado. O servo de Deus apresenta os frutos de uma vida salva, porque ela está consagrada para o uso de Deus. 7. Servidão compensadora. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Versículo 23. Como servo do pecado, o homem recebe o que ganha, isto é, a morte. Como servo de Deus, recebe o que Deus lhe dá de graça, a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Terminamos aqui a lição 6. Aí a próxima é a 7. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.